meus queridos, tudo bem? Mariana Burato por aqui. Hoje a gente vai falar sobre a diferença. Eu vou responder uma pergunta que eu achei muito pertinente de um seguidor aqui, de um inscrito aqui do canal do Pedro. Ele falou: Mari, qual que é a diferença entre fiscalizar, acompanhar e gerenciar uma obra? Claro, para responder isso, fiz aqui algumas considerações que eu vou me valer aqui agora, só dar uma olhadinha, né, gente? E antes de responder esse vídeo, claro, fazer meu convite, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Por aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e também educação em engenharia, tá certo? Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Só dá uma revisada nas notificações para ver se você está recebendo tudo, tá? Sempre que tem alguma live, vídeo novo, essa coisa toda, tá? Dizer também que eu tô lá no Instagram. Se você tem Instagram, te convido a conhecer meu perfil lá, é o mariana.burato. E também temos um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, junto com alguns outros links aí de e-book gratuito, enfim, tá certo? Pra vocês darem uma olhada, tá bom? Então vamos lá, né? Sem mais delongas, para responder a pergunta do Pedro, né? Qual que é a diferença? Para responder isso, gente, eu vou me valer do que? Da resolução 1073 de 2016 do CONFEA, tá? Ela é a resolução que regulamenta a atribuição profissional. Então, no anexo dessa resolução, tem uma espécie de glossário, digamos assim, tá certo? De definições dos serviços desses serviços, tá? Então eu tirei essas informações desse serviço e também linkei ali, dando exemplos práticos aqui voltados para nossa área de engenharia civil, tá? Então eu vou começar falando da fiscalização, tá? O que é fiscalizar algo, gente? É inspecionar alguma coisa, tá? A gente vai fazer uma inspeção ou um controle técnico de alguma coisa que está sendo realizada, tá? De alguma obra ou um serviço para examinar, para fiscalizar. Lembrando que a gente fiscaliza o serviço que está sobre a responsabilidade de um outro profissional. Então, ó, são os exemplos, sabe aquela coisa de o fiscal do banco que vai fiscalizar se a obra está dentro do cronograma, né? Que está estabelecido lá, que foi estabelecido por um outro profissional legalmente habilitado, por um outro engenheiro, né? Que assinou RT, que fez os processos e tudo isso. Então, é nesse sentido, é a fiscalização de um outro profissional, não é de um outro profissional, do serviço que o outro profissional está executando. Ou, por exemplo, o fiscal da prefeitura, né, de determinado município que vai até a obra para fiscalizar se aquela obra está correta, está dentro ali está dentro das diretrizes, enfim, das concepções, e ele fiscaliza, na maioria das vezes, os projetos que foram aprovados na prefeitura, né? Em algumas prefeituras, aí fazendo uma observação, não existe a fiscalização de obras que não tiveram seus projetos aprovados, tá certo? Então, a fiscalização, ela vem nesse sentido. Já o gerenciamento, ele envolve várias outras etapas. Por quê? Porque o gerenciamento, ele envolve uma coisa ampla, uma coisa mais macro, que é a concepção, a elaboração, a implementação, a execução e a avaliação de obras e serviços também, né? De bens e serviços, de obras e serviços no geral. Então, a gente faz esse gerenciamento como... Lembra do ciclo PDCA? O planejamento, o fazer, checar, avaliar, sabe essa coisa? O gerenciamento, ele vai muito nesse sentido, né? Então a gente vai meio que gerindo todas as atividades, todas as ações daquela obra, desde o começo, aliás, desde a concepção dela, né? Antes dela ir de fato para a execução, desde a concepção até ela ir de fato à execução. Então, por exemplo, quando a gente faz o planejamento da obra, quando a gente faz o orçamento, quando a gente faz a compra dos insumos, quando a gente faz a execução em si, depois o pós-obra, tudo isso engloba as atividades de gerenciamento, tá certo? Então percebam vocês que é diferente da fiscalização,
É bem diferente. E o gerenciamento ele é mais amplo mesmo, né? Nossa, você é um gestor de obras, você é um gestor de projetos. Então você tem que saber tudo o que está acontecendo ali naquele projeto e você faz aquilo lá, né? Ou você contrata uma outra empresa para fazer, mas que você também tem que gerenciar, você também tem que fiscalizar aquela empresa. Então o gerenciamento é essa parte mais ampla. E aí a gente tem o acompanhamento, que o acompanhamento, ele é também no sentido de monitorar, de verificar, mas o acompanhamento, ele orienta alguma atividade técnica. Então, por exemplo, vai ter uma concretagem de blocos, vai ter uma concretagem da fundação. Eu estou acompanhando, fui contratado para acompanhar. Significa o quê? Que eu vou verificar aquele projeto, acompanhar, verificar o projeto, verificar se o executado está ali, a armação, por exemplo, foi executada corretamente, e vou acompanhar a execução. Posso acompanhar durante a armação e posso acompanhar também durante a concretagem, por exemplo, né? Verificando lá se está correto, verificando se o concreto está no traço que foi estabelecido dentro do projeto, que isso influencia. Então, esse acompanhamento é nesse sentido de conduzir, de estar presente, conduzir determinado serviço e acompanhar aquele serviço. Tá certo, gente? Forma de que a gente vai cumprir o projeto, as normas técnicas, o que foi planejado, enfim. Então, essas são as diferenças entre fiscalizar, acompanhar e gerenciar uma obra. Tá certo? Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse vídeo, se esclareceu, se clareou um pouquinho aí a cabeça de vocês, clareou as ideias mesmo, tá certo, gente? Claro, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, vocês podem colocar aqui, fiquem à vontade, comentem o vídeo se vocês assistiram até o final, se ajudou bastante, tá bom? E fica meu convite, se você não é inscrito no canal, para se inscrever. Meu muito obrigada aos já inscritos, e eu tô lá no Instagram, tá certo? Então, fico por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.